gravação. Acho que está indo. Agora o chat. Sim, sim, sim. Acho que foi a minha pergunta, se estão me vendo, me ouvindo, né? Acho que é. Acho que está indo, né? Vamos lá. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do processo civil, do processo nos tribunais. Agora, por uma nova plataforma, uma nova ferramenta de trabalho, que eu já deixei claro aos senhores que eu estou tateando, né? Estou ainda aprendendo a mexer com ela. Conversamos sobre isso na aula. Quando eu dei o comando de gravar aqui, e está aparecendo 20 minutos. Vamos lá, vamos ver. Nós paramos na aula no estudo dos princípios, né? Princípios do recurso. Você parou no princípio da voluntariedade. Paramos no da unicidade. Tá. Então, nós falamos do duplo grau da voluntariedade e unicidade. Me confirmem aí se é isso. Fomos até o princípio da taxatividade. Então, pelo que eu anotei ali, nós temos que falar da taxatividade. Então, foi isso. Taxatividade. Vamos lá. Beleza. Então, já... Valeu, Pedro. Obrigado, Viviane. Falou, pessoal. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento pelo princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade, que significa que o recurso deve ter previsão expressa, previsão taxativa em lei. Então, taxatividade, previsão taxativa expressa em lei. Então, não se pode chegar a um recurso por meio de interpretação jurisprudencial ou por meio de corrente doutrinária. O recurso é um instrumento processual, um ato voluntário da parte, mas seguindo a lei, seguindo o ordenamento jurídico. Então, é recurso aquilo que a lei atribui natureza recursal. Nós veremos que as decisões podem ser também analisadas, nós podemos ter a devolutividade, a reanálise das decisões, nós já mencionamos isso aqui, por meio do que se chama ação autônoma de impugnação, como a ação rescisória. A ação rescisória tem a finalidade de impugnar a decisão judicial. Mas a ação rescisória é recurso? A resposta é não. Por que não é recurso? Porque a lei diz que não é recurso. A lei atribui à ação rescisória a natureza de ação autônoma de impugnação. Ok? E aí, essa é a ideia central da taxatividade. Uma previsão taxativa, uma previsão expressa. Aquela ideia de legalidade estrita. É recurso que a lei chama de recurso. Ponto final. Acontece que é o seguinte. Nós temos no CPC... CPC. Alguém ativou o microfone aí, salvo engano. Paguei uma lei que eu nem precisava pagar. Espera aí. Um momentinho só. Deixa eu abrir aqui o CPC. O CPC, no 994, prevê lá, ó, são cabíveis os seguintes recursos. E aí tem lá a disposição. Apelação
agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em RESP, agravo em RE e embargo de divergência. Então, agravo interno é um recurso. Artigo 994, inciso 3º. Apelação, se chama de apelação. Qual é a natureza da apelação? Recurso. São cabíveis os seguintes recursos. Apelação. Então, apelação é um recurso. Isso é legalidade estrita. Isso é a ideia de taxatividade. Agora, o que eu quero que os senhores percebam bem é que falar em legalidade estrita significa que o recurso tem que estar previsto em lei. E o CPC é uma lei. Lei 13.105 de 2015. Então, os recursos previstos no CPC atendem à ideia de legalidade estrita? A resposta é sim. É uma previsão prevista em lei. O CPC é uma lei. Agora, ou seja, para ser recurso, precisa necessariamente estar previsto no CPC, que é uma lei? A resposta é não. Ou seja, nem todos os recursos, vou até colocar aqui, nem todos os recursos estão vistos no CPC. É possível que uma outra lei discipline recursos? É possível. Quer ver? Por isso que eu falei que eu apaguei aqui, dei aula de juizado especial no primeiro tempo. Eu falei, apaguei à toa. O que eu posso tratar com vocês, como um exemplo clássico, o artigo 41 da lei do JEC. Aí, ó, artigo 41 da lei 9.099 de 95. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. E aí a curiosidade que tem nesse artigo 41 é que é um recurso chamado de recurso. É um recurso que não tem nome. Qual é o nome do recurso? É recurso. Cabe recurso. Mas qual recurso? Cabe recurso. A lei não deu nome. Como a lei não deu nome, a prática chama isso de recurso inominado. Recurso nominado, não há na lei a previsão do recurso nominado. Chama-se recurso nominado esse tipo de recurso que não tem nome. Um outro exemplo. Tem alguém com o microfone ativado aí, meus amigos? Alguém com o microfone ativado. Nós temos o outro exemplo, a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, de 8. No artigo, mencionamos esse outro também, é o seguinte, ó. Artigo 34 da LEF, Lei 6.830, de 80. Qual é a previsão dela? Olha lá. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 OTNs, só se admitirão embargos infringentes. Embargos de declaração. Embargos infringentes, é o recurso, é previsto em lei. Embargos de declaração, está previsto nessa lei e também no CPC. A curiosidade até é que costuma-se dizer o seguinte, ó, o CPC acabou com os embargos infringentes. Costuma-se afirmar isso. Isso é verdade? É uma meia verdade. O CPC realmente acabou com um recurso que era chamado embargos infringentes lá no CPC. Mas continua a existir embargos infringentes. Mas como é que tem embargos infringentes se não está no CPC? É isso que eu estou falando. Para ser recurso tem que estar previsto em lei. Não necessariamente a lei será o CPC. Então, para encerrar, eu costumo dizer o seguinte: nós temos o princípio da taxatividade, o princípio da legalidade estrita, e não o princípio da código de processual civilidade. Ou seja, para ser recurso não precisa estar necessariamente no CPC. Tem que estar previsto em lei. Isso sim. Ok? É isso que significa a taxatividade. Esse princípio da taxatividade, ele é isso que nós falamos, mas ele é excepcionado por um outro princípio, que é o princípio da fungibilidade. E aí, justamente, pelo que eu estou analisando aqui, deixa eu recordar aqui os recursos que nós falamos.
duplicidade, voluntariedade, unicidade e agora a taxatividade. Então, vamos falar do princípio. Próximo princípio é o princípio da fungibilidade. Tem esse contexto de ser uma hipótese excepcional dessa taxatividade. Por quê? Um dos pressupostos de admissibilidade que nós veremos do recurso, antes disso, no julgamento do recurso, nós temos um julgamento, uma análise anterior ao mérito. Então, nós temos aqui no final o julgamento de mérito, só que só se chega ao julgamento de mérito se passar por uma análise prévia, anterior, que é o julgamento de admissibilidade. Para isso, nós temos que analisar o princípio, ou os requisitos da admissibilidade. Só chega ao final o que passa pelo começo, evidente. Só chega ao julgamento de mérito do recurso para anular, para reformar, nas hipóteses todas lá de resultado dos recursos, só se chega ao resultado final se tiver a primeira análise satisfatória, quando você recebe o recurso pelo final. Esse é o juízo de admissibilidade. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento. O recurso deve ser cabível. Quando que o recurso é cabível? Quando ele é previsto em lei. Então, o cabimento, que é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, ele demanda uma análise da previsão legal. É cabível o recurso previsto em lei. E aí eu falava com você, não pode chegar por uma construção doutrinária, não pode chegar por uma construção jurisprudencial. Não pode a lei falar que cabe o recurso X e a doutrina falar que cabe o recurso Y. Em regra, isso não pode acontecer, porque prevalece o princípio da legalidade. Aí, como exceção, nós temos esse princípio da fungibilidade. O que significa fungibilidade? É você fungir, é você modificar, você tratar um como se fosse outro. A fungibilidade, ela decorre de uma análise, de uma consideração da instrumentalidade das formas. Ou seja, mesmo que proposto de uma forma errada, está lá no artigo 279, salvo engano, mesmo tratado de uma forma errada, praticado o ato de uma forma equivocada, você vai levar em conta a sua essência. E aí, nós temos esse tal dos princípios da fungibilidade. Quando é que nós vamos aplicar o princípio da fungibilidade? Ou antes disso, no que consiste, portanto, o princípio da fungibilidade? Estamos diante da decisão X. Qual é o recurso cabível? O recurso cabível é o recurso Y. Então, dessa decisão, cabe esse recurso. Só que a parte moveu um outro recurso. Longe, nada a ver. Você pode salvar? Não. Não pode salvar. Porque desse recurso, dessa decisão aqui, cabia esse recurso aqui. Não cabe esse recurso aqui. Outro, diferente. Então tá lá, da sentença cabe apelação. A sentença é impugnável por recurso? É. Qual é o recurso cabível? A apelação. Da sentença cabe apelação. Então você pode interpor interno, um recurso extraordinário, outro recurso? Não, a regra é essa. Cabe aquele recurso específico. A exceção é essa fungibilidade. A exceção por interpor o recurso errado e o tribunal fingir que você interpôs o recurso certo. Quando isso vai ser possível? Quando se aplicar esse tal desse princípio da fungibilidade. Então, o que significa a fungibilidade? Considerar que o recurso certo foi interposto. Quando não vigora como regra. Isso se dá numa hipótese excepcional. E qual é, portanto, a hipótese de se aplicar a exceção? Quando que se aplica a exceção? O STJ, ele traz dois requisitos que possa aplicar a fungibilidade. Dois requisitos para que você leve em consideração o recurso errado, que a parte moveu o recurso errado, como se fosse o certo. Se a parte move o recurso certo, ela já acertou a taxatividade, ela já acertou o cabimento, ela não precisa de ser salva por ninguém. A fungibilidade é quando temos um erro, e você vai tentar salvar, você vai evitar o reconhecimento de um vício, você vai chegar ao julgamento de mérito. Mas como é que você vai chegar pelo julgamento do recurso 2 se era cabível o recurso 1? A princípio, não se aplica isso. Para que se aplique essa hipótese excepcional, é necessário preencher dois requisitos. Dois requisitos
que não tem previsão legal. É uma previsão, uma construção de, portanto, que haja dúvida objetiva. Sem recurso errado. Mas esse recurso errado, ele não é tão longe assim. Você não interpôs esse recurso aqui quando era cabível. Esse aqui era cabível, esse recurso específico aqui. Você interpôs um que poderia ser. Que faz até sentido você pensar que é aquilo. Há uma dúvida razoável. Há uma controvérsia instaurada na jurisprudência. Para uns é o recurso 1, para outros é o recurso 2. Há uma divergência na doutrina. Para uns é o recurso 1, para outros é o recurso 2. Então você vai considerar tanto um quanto o 2 quanto admissíveis. Que há uma controvérsia. Mas é uma dúvida, é uma controvérsia de natureza objetiva. Isso é um dado posto na realidade. Não é uma dúvida sua, subjetiva, de um recurso que é o cabível e outro que não tem nada a ver. Nós veremos, quando análise dos recursos, que eles têm proximidades e distinções. Então, a fungibilidade não se aplica para todo erro. Você tem que demonstrar, portanto, que é um erro fundado, que você está diante de um erro, de um equívoco fundado, que você tem lá os seus fundamentos para ter errado. Então, deve haver uma controvérsia razoável a respeito de qual seja o recurso cabível. Posso, Cristiano? Na verdade, eu falei só do primeiro, tá? O primeiro requisito é o da dúvida objetiva. Deve haver uma controvérsia em sede doutrinária ou jurisprudencial. Esse ou é um ou conjuntivo, né? Ou só na doutrina, ou só na jurisprudência, ou nos dois. Um ou outro. A respeito do cabimento do recurso. Quer ver um exemplo? Durante muito tempo, o STF e o STJ, nada, Cristiano, fica à vontade. O STF e o STJ, eles tinham uma jurisprudência consolidada no sentido de que não era cabível embargos de declaração em face de decisão monocrática do relator. Então, tá, a Viviane falou que tá travando o áudio. A princípio, a minha internet aqui tá cheia. É aquela questão de... A aula do segundo tempo costuma travar um pouquinho mais mesmo, infelizmente. Durante muito tempo, o STJ e o STF tinham um entendimento que lá naqueles tribunais não era cabível embargos de declaração em face da decisão só do relator, sozinha de um desembargador. Você não tinha que mover embargos de declaração. Ah, mas é hipótese de embargo de declaração. Tem uma obscuridade, tem uma contradição. Cabe embargo de declaração em todos os lugares, diziam eles. Aqui não. Aqui cabe agravo interno, que é um outro recurso. Nós vamos entender. Não se preocupem por hora em entender a diferença de um para o outro. Nós teremos uma aula de embargo de declaração, uma aula de agravo interno. O que eu quero que vocês entendam por hora é que o STF e o STJ afirmavam que o cabimento não era dos embargos de declaração. O cabimento era, na verdade, do agravo interno. Isso gerou muitas críticas, muita discussão na doutrina e na própria jurisprudência, dizendo que estava errado o entendimento do STF e do STJ, que não fazia assim. Aí eles depois modificaram o entendimento, dizendo que é cabível sim os embargos de declaração e não agravo interno. Então, esqueçam o nome. Para todo mundo cabia o recurso. A decisão era omissa. Para todo mundo cabia o recurso 1. O STF e o STJ diziam que lá para eles era o recurso 2. Então, o que é o cabimento? Você moveu o recurso 1 e não o recurso 2. Lá para eles. O entendimento deles lá em cima. Mas eles viram que está errado. Que não era para ser o recurso 2, agravo interno. Era para ser o recurso 1 mesmo, como todo mundo dizia. E modificaram o seu entendimento. Só que quem atua lá naquele tribunal estava acostumado a mover o recurso 2, ao invés do recurso 1. Aconteceu um fato lá, decisão omissa, decisão obscura, que todo mundo pensava, para todos os tribunais é embargo de declaração, mas aqui em cima é agravo interno. Mas eles mudaram o entendimento. Aí a parte vai e move o agravo interno, o recurso 2. Será que eles vão ter a cara dura de deixar de receber o recurso 2? Que eles sempre disseram que não era o 1, era o 2? Não, nessa hipótese, eles aplicavam o princípio da fungibilidade. Dizendo assim, e eles diziam assim literalmente, o recurso cabível é o recurso 1. A parte moveu o recurso 2.
ela respeitou o cabimento? Respeitou a taxatividade? Não. Mas ela fez isso por nossa culpa. Ela fez isso porque nós afirmamos durante anos que era cabível o recurso 2 e não o recurso 1. Então, ela moveu o recurso 2 influenciado pelas nossas decisões. Nós vamos fingir que o recurso 2 é o recurso 1. Tá vendo? Nesse caso, a parte não moveu o recurso 99, totalmente distante do recurso 1. Não, a parte moveu o recurso 2. Um outro recurso, que não é aquele exatamente, é um outro. Mas é um outro que tem a ver. Tem a ver por quê? Porque o próprio tribunal induziu a parte a um erro. Essa é a ausência. Aí não há um erro grosso, não há um erro grotesco. Não. É uma dúvida objetiva. Muitas das vezes as partes, para se precaver, falam assim, olha, para mim é o recurso 1, mas eu estou interpondo o recurso 2 por causa de vocês aí, para que vocês não tenham coragem de deixar de receber o meu recurso. Então, esse é o primeiro requisito. Para aplicar a fungibilidade, não se pode ter um erro grosseiro. Para aplicar a fungibilidade, é imprescindível que você demonstre que há uma dúvida objetiva. Segundo requisito. O segundo requisito é a observância do prazo menor. A observância do prazo menor. Para quê? O tribunal até admite corrigir o equívoco do cabimento. O que nós vimos que é a fungibilidade? Recebeu como se fingir que foi o certo. Por quê? Porque tem uma dúvida objetiva. Tem uma controvérsia instaurada em sede doutrinária, jurisprudencial, de qual seja o recurso cabível. O tribunal admite corrigir o cabimento. O tribunal não admite corrigir a tempestividade. O recurso intempestivo não tem solução. Porque se você interpõe um recurso no 16º dia, quando o prazo é de 15, quando você interpõe um recurso no prazo de 30 dias, porque você achou que era 30, mas na verdade era 15, não tem solução. Porque sendo certo um recurso de 15 dias, no 16º dia, o que nós temos? Trânsito em julgado. Então é impossível corrigir o vício, fingir que o recurso X pode ser julgado quando na verdade era o recurso Y, se o recurso X tem prazo de 10 dias e o recurso Y tem um prazo de 15. Se você interpôs o recurso errado no prazo, não tem solução. Então esse era o segundo requisito. Primeiro requisito, que tenha dúvida objetiva. Que você não inventou um recurso que nada a ver, um recurso que não existe, você está utilizando um recurso demonstrando que é uma dúvida. Fulano de tal pensa que cabe um, o outro pensa que cabe outro. Ok. Agora, para que o seu recurso seja julgado, é necessário que você tenha observado o prazo menor. No Código de 73, haviam diversos prazos quanto aos recursos. 5 dias, 10 dias, 15 dias. Se você estava em dúvida entre um recurso do prazo de 5 dias e um do prazo de 15 dias, o que você deveria fazer? Interpor o recurso em 5 dias. Porque se não for o de 5 dias e for o de 15, mas você interpôs o de 5, ok, está errado, mas tem como salvar. Só que se você interpuser no prazo maior, não tem como salvar. Então, se o recurso cabível era o de 5 dias, e você interpôs o de 15, você pode até ser salvo pelo cabimento. Tomar o recurso 2 como se fosse o recurso 1. Só que você vai bater num outro obstáculo, que é o da tempestividade. Você interpôs o recurso 2 quando era 1, foi salvo. Você interpôs o recurso 2 no prazo de 15 dias. Porque o prazo do recurso 2 que você interpôs era de 15 dias. Estaria certo, se fosse cabível, aquele seu recurso. Mas se é cabível o recurso 1 em prazo de 5 dias, aí você não vai ser salvo pela fungibilidade. Porque você salvou pelo cabimento, mas não salvou pela tempestividade. Esse sempre foi o entendimento consolidado do STJ. No Código atual, isso perdeu sentido. Perdeu sentido porque nós veremos que um dos requisitos é a taxatividade, como mencionei ainda há pouco para vocês. Só que a taxatividade dos recursos, agora de modo quase que absoluto, é de 15 dias, como se vê do artigo 1003, parágrafo 5º. Então, todos os recursos têm prazo de 15 dias. Houve uma unificação de prazos.
Todos os recursos. A própria lei fala, estou falando do 1003, parágrafo 5º. Diz lá que o prazo de todos os recursos é de 15 dias. Mas o próprio artigo 1003, parágrafo 5º, excepciona os embargos de declaração. Que os embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. Mas lembra que nós falamos que os embargos de declaração são todos, ele é excepcional em relação a tudo? Em relação ao prazo também. Então, é difícil que você tenha dúvida do cabimento de uma apelação ou de os embargos de declaração. Porque a finalidade dos embargos é mudar, não é mudar a sentença. O cabimento dos embargos, a finalidade dos embargos, é para complementar uma decisão omissa, é para esclarecer uma decisão obscura ou contraditória. Ele tem um cabimento muito preciso, ao passo que os outros recursos têm a finalidade de ou reformar ou anular a decisão. Tudo é que o próprio STF e STJ falaram que não cabe agravo interno, mas cabe embargo de declaração. E eles foram tão criticados e mudaram seu entendimento por conta disso. O cabimento dos embargos é muito preciso para aquelas duas hipóteses. E todos os outros recursos que são cabíveis em 15 dias têm a finalidade de reformar ou de invalidar, de anular a decisão. Ok? Então, esse segundo requisito, que é o da observância do prazo menor, não faz sentido no Código de 2015, porque o prazo de todos os recursos, tirando os embargos, é de 15 dias. Ok? No CPC de 2015, nós temos previsões da fungibilidade. Fungibilidade de um recurso por outro. O cabível é 1, mas a própria lei diz, se interpuser o 2 também está valendo. Um desses é justamente dos embargos de declaração com agravo interno, por conta do STF e do STJ. Então, há uma fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno, previsto lá no artigo 1024, parágrafo 3º, como nós veremos. E o outro cabimento de fungibilidade é entre o recurso extraordinário para o STF e o recurso especial para o STJ, porque em algumas questões há uma dúvida objetiva. É para você impugnar diretamente a Constituição ou é para você impugnar uma lei que concretiza a Constituição? Então, isso gera muita dúvida. Artigo 1032 e 1033 do Código Civil vão dizer, se for cabível o RESP e você interpôs o RE, vai para o lugar, ok? Se houver, evidentemente, aquele primeiro requisito da dúvida objetiva. Vejam, entre RESP e RE, o prazo dos dois é de 15 dias. Então, o segundo requisito da fungibilidade caiu por terra. Deixa eu ver o que a Rafaela falou ali. Professor, tem alunos que não estão conseguindo entrar. Mariana Colonese pediu para avisar. Tentei botar ela, mas não está indo ela. Rafaela, eu vou ficar devendo para vocês também a ajuda aí de como fazer. Eu não entendo, eu fiz o que a instituição mandou, criei, inseri vocês, mandei o link. Eu, sinceramente, não sei. É a segunda aula que eu dou aqui. Pede desculpa lá para ela, tá, Rafaela? Beleza. E aí diga que eu botei para gravar. Eu botei para gravar e vou disponibilizar. Acho que fica aqui disponível na plataforma, né? Mas aí para quem não está entrando na plataforma não vai ter tanta utilidade. Eu vou, de qualquer maneira, colocar no YouTube, como eu vinha fazendo sempre com vocês. Tá bom? Bom, então está visto aí esse outro princípio da fungibilidade. Para você tomar um recurso que não é o certo, não é o cabível, como se fosse o recurso cabível. São dois requisitos. Tem que ter dúvida objetiva, não pode ser nada a ver com nada. Você tem que demonstrar, tem que ter o erro tem que ser justificável, fundado, e tem que observar o prazo a menor. É o princípio da dialeticidade. Dialeticidade ou discursividade. Dialeticidade ou discursividade. É que os recursos devem apresentar as suas razões. É a causa de pedir do recurso.
Você não pode as razões do recurso, causa de pedido do recurso, eu escrevi certo. Você não pode interpor um recurso dizendo tão somente para o tribunal assim, olha, não gostei, quero ganhar. Todo mundo quer. A decisão do juiz está errada, reforma aí para mim, por favor. Não pode. Você tem que impugnar, é necessário que você tenha uma impugnação específica. Impugnação específica da decisão corrida. Isso é um ônus que o processo civil contemporâneo ele vem dando ênfase maior. Toda garantia constitucional ela tem as suas próprias limitações, né? Não existe direito absoluto. E o processo civil está agora percebendo que o contraditório, que é um princípio constitucional da mais alta patente, envergadura, muito importante. O que eu falei do artigo 1004 do CPC? A Viviane... Eu não falei do artigo 1004 do CPC, não. Eu falei do artigo 994. Será que é esse que você está falando? Do 1004 não, tá, Viviane? Bom, eu dizia sobre da impugnação especificada. O recorrente tem que demonstrar no recurso as razões pelas quais ele entende que a decisão impugnada está equivocada. Eu dizia que o contraditório, mesmo sendo um princípio relevantíssimo para o processo, o contraditório não pode ser exercido de qualquer maneira. Não há o direito da parte argumentar por argumentar, falar por falar, sem uma justificativa, sem uma base teórica sólida. Vejam, a parte recebe uma sentença que condena ela a pagar. Ela não tem argumento nenhum para falar que a sentença está errada. Ela recorre. Recorre pedindo um novo julgamento, só para ver se tem chance dela ganhar. Não pode mais ser assim. Tanto não pode ser assim, nós veremos que tem duas análises. O tribunal só se chega ao conhecimento, ao julgamento do mérito do recurso, se você passar por um outro análise, que é o que nós já mencionamos, que é os requisitos, que é o juízo de admissibilidade, analisando, portanto, os requisitos de admissibilidade. Vejam o que o artigo 932, inciso 3º, nos diz, que o relator pode proferir uma decisão de não conhecer do recurso, então ele pode não conhecer de recurso inadmissível, de recurso prejudicado, o que nos importa é a parte final. Ele vai 1003, parágrafo 5º, eu falei disso, Viviane, eu falei do 1003, parágrafo 5º, tá? Mas o relator pode deixar de conhecer de recursos, olha aqui a parte final, que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É essa parte que eu quero destacar para vocês. O relator pode deixar de admitir, foi o que eu falei, nós temos um duplo juízo no tribunal. Aqui é onde você vai ganhar o recurso eventualmente. Só que você só pode tentar ganhar o recurso se você passou, se a porta abriu para você, se o seu recurso foi considerado admitido. Admito o recurso. Eu só vou poder julgar o recurso no final se eu admitir ele. Se eu não admitir, não tem. Se não tiver o primeiro julgamento, aqui, é um bloco, né? Se cai por terra o primeiro julgamento, cai tudo. Não se julga o recurso. Nós só temos julgamento de mérito no final do recurso se passar satisfatoriamente por esse primeiro julgamento de admissibilidade. E uma das análises da admissibilidade de todo e qualquer recurso está aí, ó, a impugnação especificada dos fundamentos da decisão. Isto é, dialeticidade. Você vai pedir o rejulgamento, você vai solicitar o efeito devolutivo, vai devolver ao conhecimento do tribunal, mas você vai apresentar de modo dialético as suas fundamentações. O porquê que está errada a decisão. Você está pedindo a reforma. Por que tem que reformar? Só pode dizer que está errado o julgamento quem tem motivos para dizer o porquê que está certo. Evidentemente. Você só vai falar que houve uma nulidade
para pedir a invalidação se você demonstrar argumentativamente. Você não pode recorrer e falar assim, seria muito melhor para mim um vício aí. Reconhece esse vício, por favor, tribunal? Claro que não. Você tem que apresentar, portanto, a sua causa de pedir em grau recursal. São as razões do recurso. Esse 932, inciso 3º, está na parte geral, na teoria geral dos recursos, como nós estamos aqui. Ele só é de um próximo tópico, que nós vamos começar no final da aula, logo mais, e vamos concluir na próxima aula. Só que os recursos em espécie, de modo geral, lembram que tem que ter as razões de decidir. Exemplo, artigo 1003, não, me perdoe, artigo 1010, inciso 3º. Outro exemplo, esse 1010, inciso 3º, é lá na apelação, tá? Outro exemplo, artigo 1016, inciso 3º, esse relacionado ao agravo de instrumento. E por aí vai. Para que você possa interpor um recurso, você deve apresentar de modo argumentativo, de modo dialético, discursivo, quais são os seus fundamentos. Tem que fazer uma... Eu estou com vontade de espirrar, de tossir há muito tempo, não estou conseguindo, isso está me atrapalhando. Eu dou aula no meu escritório, que ele tem uma grande janela, porta para a varanda. E em Friburgo tá frio, né? Tá esfriando bem. Fez calor de manhã, agora tá esfriando, tô sentindo um pouco. Estou começando a ficar resfriado, tá aqui dando erro aqui. Tá me atrapalhando um pouco a dicção. Vamos seguir. Próximo princípio. Já fica logo bolada, né, Eveline? Mas nitidamente, eu tô em quarentena absoluta aqui. Nitidamente por uma questão climática. Pode ficar tranquila, tá? Mas a voz já tá dando ruim já. O próximo princípio é o princípio da proibição da reformatio impérios. Nós já mencionamos, quando do estudo do efeito translativo, do efeito devolutivo na linha vertical, nós falamos sobre isso, né? O princípio da proibição da reformatio impérios. E os princípios, como modo geral, eles são maleáveis, né? Por isso que os princípios têm exceções, como nós estamos vendo aqui. Esse princípio da proibição da reformatio impérios significa que é proibido a reforma para pior. Mas percebam bem, eu fui a juízo e pedi 100 mil reais. O juiz condenou a outra parte a me pagar 90 mil reais. Eu recorro para aumentar de 90 para 100. Mas a outra parte também recorre, dizendo que eu não tenho que pagar nada. Ela foi condenada a pagar 90, mas ela não quer pagar nada. Qual é a minha pretensão recursal? Aumentar de 90 para 100. Qual é a pretensão recursal dela? Diminuir de 90 para 0. Julgamento do reforma a decisão, dizendo que ela não tem que me pagar nada. Eu tinha ganho no primeiro grau, perdi no segundo grau. Tem algum vício? Não tem vício nenhum. Desrespeitou esse princípio da proibição da reformatio impérios? Não desrespeitou. Mas, professor, você acabou de falar que por esse princípio é proibida a reforma para pior. Há uma proibição de reforma para pior pelo julgamento do seu recurso. O tribunal, nesse exemplo que eu dei, tem diante dele 2 recursos. Um meu e outro da outra parte. Ele julgou o meu recurso, falou assim, não tenho que aumentar de 90 para 100. Pelo contrário, eu estou dando razão para o outro recurso, que é para baixar de 90 para 10. Teve uma piora no julgamento da parte? Teve uma piora. Mas foi uma piora provocada pelo recurso da própria parte, não pelo recurso da outra parte. Isso é possível? Isso é possível. A proibição da reformatio impérios é um limite à atuação do tribunal no sentido do julgamento do recurso da própria parte. Mas se a parte contrária
pediu a reforma total da decisão, ele pode, pelo julgamento da parte contrária, reformar a minha posição. Inverto o exemplo. Eu ganhei 90 mil, mas eu pedi 100 mil. Eu recorri para aumentar de 90 para 100. Posso fazer isso? Posso. Vou ter que argumentativamente dizer porque eu tenho direito a 100 e não a 90. Porque a sentença errou nesse ponto. Posso pedir. A outra parte não recorre. A outra parte não recorreu. Então, qual é o pedido do meu recurso? Aumentar de 90 para 100. Eu posso ter uma piora na minha posição jurídica pelo meu recurso? A resposta é, em regra, não. Porque lembra daquela ideia de tantum, evolutum, quantum, appellatum? Nossa, a voz tá fugindo aqui. O nariz todo ficando todo congestionado. Aquela lógica do tantum devolutum quantum appellatum, que nós vimos quando do efeito devolutivo do recurso, você devolve para o tribunal a matéria que você quer devolver. Então, se você pediu para aumentar de 90 para 100, qual é o objeto do julgamento daquele recurso? Ver se você tem razão ou não quando você diz que tem que ser aumentar de 90 para 100. A regra não é que quando o tribunal indefere o seu recurso, quando o tribunal não acolhe o seu recurso, ele não vai piorar a sua situação jurídica. Esse é o princípio da proibição da reformácio, e ele está errado, tá? Reforatio, é reformácio. Faltou um M, tá, meus amigos? Reformácio. Impeius. É assim, ó, como eu escrevi agora de novo aí. Reformácio império. É proibido. Não pode reformar para piorar. Porque o conteúdo do seu recurso... Lembra que essa, tanto um devolutum quanto um devolutum, é o princípio da congruência ou adstrição ou correlação em grau tribunal, em grau do tribunal. Assim como a sentença não pode julgar mais, menos, fora, não pode ser ultra, extra, nem citra, petita, também não pode a decisão do tribunal. E você pediu para aumentar de 90 para 100. Você não pediu para baixar. O tribunal pode baixar pelo julgamento do recurso da outra parte, se ela tiver pedido isso. Mas ela não interpôs recurso. Qual é a conclusão do princípio da proibição da reformácio império? Pelo seu recurso não pode ser piorado. Porque você recorreu para melhorar. Você não recorreu para piorar, ok? Ok. Só que isso vai acontecer sempre. Nós já vimos que não. A exceção a esse princípio da proibição da reformácio império é o tal do efeito translativo. No que consiste o efeito translativo? É a possibilidade do tribunal tomar conhecimento de ofício das questões de ordem pública, que são, do ponto de vista processual, classificadas como objeções. As objeções são as matérias que o tribunal pode tomar conhecimento de ofício, tanto o tribunal quanto o juiz de primeiro grau. A parte não alegou, a parte não recorreu, só que o tribunal percebeu que você é parte ilegítima. O tribunal percebeu que você tinha ganho. Eu tinha ganho, né? Meu exemplo, que eu tinha ganho. Mas eu já tinha perdido um outro processo formado coisa julgada. E ninguém percebeu até agora. Eu me fiz morto, a outra parte que era interessada não alegou, o juiz não reconheceu, mas o tribunal reconheceu. O tribunal pode tomar conhecimento? Pode, isso é uma exceção. Os senhores têm que saber, então, quais são as questões de ordem pública. Né? Existem questões de ordem pública, tanto processual, os vícios processuais, de modo geral. O artigo 337, parágrafo 5º, dá uma pista de quais são as questões preliminares que o juiz pode conhecer de ofício. Também o artigo 487. Mas no 487, parágrafo 3º, deixa eu ver aqui. Não, 485, 487 não. 485. Parágrafo 3º. 485, parágrafo 3º do CPC. Está lá dizendo o que o juiz pode conhecer de ofício.
Então, só eu recorri para aumentar de 90 para 100. A outra parte não recorreu. Eu não posso, no julgamento do tribunal, ter uma piora, porque eu pedi para melhorar. Exceção, se o tribunal tomar conhecimento de uma questão de ordem pública, ele pode piorar a situação. Então, o efeito translativo é uma exceção ao princípio da reformatio in peius. Ok? Próximo princípio. Deixa eu pegar um ar aqui. Princípio da consumação. Da consumação. O que significa esse princípio da consumação? Tem um pouco a ver com a questão da preclusão consumativa. O senhor se lembra o que é preclusão? Preclusão é a perda da possibilidade de se praticar um ato processual. Você pode praticar os atos processuais, mas não pode praticar a qualquer momento, de qualquer forma, em qualquer lugar. Tem que respeitar certos requisitos. Então, se você deixou passar o prazo, por exemplo, precluiu. Você podia falar, a lei te deu prazo de 15 dias. Você não pode falar no 20º dia. Ah, mas eu podia. Podia, não pode mais. Você perdeu. Sempre que se fala que você podia fazer uma coisa e não pode mais, é porque precluiu. Houve preclusão. A mais comum é a preclusão temporal. Você perde o prazo, então você não pode mais fazer o que você podia. Mas nós temos também a preclusão consumativa. Princípio da consumação. Vejam bem, você pode contestar? Pode. Em qual prazo? 15 dias. 15 dias, contato na forma do artigo 335. Não é? Você pode apelar? Pode apelar. Qual é o prazo? 15 dias. Nós já vimos que os recursos todos têm prazo de 15 dias, salvo os embargos de declaração. Artigo 1003, parágrafo 5º. O que não significa dizer que você pode contestar e pode apelar, meus dois exemplos, a qualquer momento. Tem que respeitar aquele prazo. Então, você pode apelar no 20º dia? Não. Pode contestar no 48º dia? Não. Então, você perde a oportunidade de se defender pela contestação, de impugnar a decisão pela apelação, com o passar do tempo. Porque, vejam bem, você interpõe um recurso de apelação. Qual é o prazo? Acabamos de ver. 15 dias. Ok. Você interpõe a apelação no 5º dia. Tinha 15. Interpôs no 5º dia. Foi apressado. Aí depois você foi ler melhor. Protocolei a apelação do processo tal? Protocolei. Deixa eu ver, nem lembro bem, deixa eu ver. Aí você vai ver, você esqueceu de falar de uma tese importante, de outra tese importante. Você protocolou a decisão, protocolou a apelação na correria e fez uma apelação pela metade. Você tinha que falar de 4 teses, falou de 2. Mas o que você pensa? Eu tenho 15 dias de prazo. Protocolei no 5º dia, me dei conta do equívoco no 10º dia. Posso fazer um ajuste e protocolar uma outra apelação no 10º dia? No 11º dia? No 15º dia? Então, dentro do prazo, você pode protocolar mais de um ato? E a resposta é não. Porque o prazo é de 15 dias. Então, você tem até 15 dias para interpor uma única apelação. O ato é feito de uma única forma. Ponto final, acabou. Você... Estão me ouvindo agora? Apareceu uma mensagem aqui para mim. De que alguém ativou o mudo para mim. Eu nem sabia que isso é possível, né?
Mas eu não sei até onde vocês ouviram. Pareceu alguém na reunião ativou o mudo para você. Seu microfone está mudo. Então, não façam isso, por favor, tá? Que é uma perda de tempo. Agora, eu não sei onde vocês pararam. Se alguém puder me ajudar aí, até onde vocês ouviram. Não, eu dizia que você tem um prazo máximo para interpor um ato. E se você interpôs o ato no decurso daquele prazo, então, por exemplo, se você protocolou uma apelação no 5º dia, você não pode protocolar uma outra apelação no 6º dia, uma outra no 10º dia. Você não pode ir fatiando o prazo. Não, para eu não perder o prazo, eu fiz botei uma primeira tese na minha apelação, já vou protocolar porque eu garanto ela. E aí o que eu lembrar no curso do prazo, eu vou botando. Não pode. Você não pode, no prazo de 15 dias, oferecer 15 contestações, uma por dia. Você tem 15 dias, você tem até 15 dias para interpor uma única apelação. Porque quando você consumou o ato, consumado está. Não pode mais protocolar outro. Isso é a preclusão consumativa na veia, ok? Então, se você consumou o ato no 5º dia, tendo 15, o ato está consumado. Você não pode protocolar um outro ato. Por quê? Porque precluiu. Por que não vai receber a segunda apelação se eu estou no prazo ainda? Não, no prazo você até está. Mas não estamos falando de preclusão temporal, eu estou falando de preclusão consumativa. Você já consumou o ato, ponto final. Ok? Ok. Agora, nós temos uma hipótese excepcional. Estão me ouvindo, senhores? Agora eu fiquei inseguro. Porque, sim, ótimo, que alguém colocou mudo ali. Sim, ótimo, ótimo. Tem uma hipótese que excepciona esse princípio da consumação. E ela se dá quando o julgamento dos embargos, tá? Artigo 1024, parágrafo... Deixa eu ver aqui qual é o parágrafo. 1024, parágrafo 4º. 1024, parágrafo 4º. Olha ele aí, ó. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Vamos devagar para entender isso aqui. Nós vimos que são 4 resultados possíveis: a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento. E vimos que a integração, o esclarecimento, são próprios do julgamento dos embargos de declaração. E a reforma e a invalidação são próprias de todos os outros recursos. Ok? Ok. Aí vamos ficar no exemplo da sentença. O juiz profere uma sentença. Qual é o recurso cabível da sentença? Eu mencionei ainda há pouco para vocês aqui. Artigo 1009. Vou lá buscar ele. Artigo 1009. Da sentença cabe a apelação. Mas o que é que nós vimos? Já mencionamos aqui o artigo 1022. Então, 1009, da sentença cabe a apelação. Estamos diante de uma sentença. 1022,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Sentença é uma decisão judicial? É uma decisão judicial. Nós falamos isso quando da análise do princípio da unirrecorribilidade. Cada decisão é recorrível por um recurso só. Mas o que significa a unirrecorribilidade? Que cabem 2 recursos. Cabe um recurso só na lógica geral de reformar, de modificar, de invalidar. Mas, além disso, sempre cabe embargo de declaração. Então, olha, da decisão, da sentença, cabe apelação, mas também cabe embargo de declaração. A apelação vai pedir para reformar a decisão. Perdi, quero ganhar. Fui condenado a pagar a outra parte 100 mil reais. Mas eu está errado isso é um absurdo. Eu quero reformar. Só que cabe também embargo de declaração. Cabe embargo de declaração não em todas as hipóteses. Cabe embargo de declaração para sanar obscuridade, para sanar contradição, para sanar omissão. Ok? Aí é o seguinte, ao mesmo tempo que cabe embargo de declaração e cabe sempre, cabe também o outro recurso, que no nosso exemplo é apelação. E nós vimos lá pelo 1003, pegar o 1003, parágrafo 5º, então fiz menção dele várias vezes. 1003, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos, de modo geral, e para responder-lhes é de 15 dias. Então, a apelação é cabível no prazo de 15 dias. E o recurso e os embargos de declaração no prazo de 5 dias. Então, no primeiro dia, qual é o recurso cabível? Apelação ou embargo de declaração. No segundo também, no terceiro também, no quarto. Até o 5º dia, cabem 2 recursos. Os embargos de declaração e também a apelação. Ok? Ok. Aí, a parte, no 5º dia, então, parte 1. No 5º dia, interpôs a apelação. Ela podia fazer isso? Pode, porque o prazo é de até 15 dias. Ela interpôs no 5º dia. Ok? Aí vem a parte 2, e no mesmo dia, no 5º dia, interpõe embargos de declaração. Uma não sabia que a outra tinha interposto recurso nenhum. Uma parte interpôs apelação, a outra parte interpôs embargos de declaração. O que o princípio da consumação diz? Que protocolou a apelação está consumado, ponto final, acabou, não tem mais o que fazer. Não pode interpor uma outra apelação. Mas aí a outra parte foi interpôs embargos de declaração. O que tem que ser feito? O juiz que proferiu a decisão vai analisar os embargos. Nós vimos que os embargos de declaração são excepcionais em vários pontos. Inclusive, que os embargos de declaração são julgados pelo juízo ACO. O juízo que proferiu a decisão recorrida. Então, aqui veio a sentença. Uma parte interpôs a apelação para levar para o tribunal. Então, quem vai julgar a apelação é o tribunal. Só que a outra parte interpôs embargos de declaração. E quem vai julgar os embargos de declaração é o próprio juiz do primeiro grau. É o próprio juízo lá da 48ª Vara Civil. Ele vai analisar os embargos. E pode ser que, ao tomar conhecimento dos embargos, o juiz, então, ao julgar os embargos, o juiz modifique, complemente, deixa eu só modificar. Ao julgar os embargos, o juízo ACO modificou sua decisão.
Porque a parte alegou que está contraditória, a parte alegou que está obscura, está incompreensível, a parte alegou que está incompleta. O juiz olhou a decisão dele e falou assim, tem razão. Eu tenho que modificar essa minha decisão para colocar uma outra melhor no lugar. Aí vai ser proferido um julgamento dos embargos. E qual é a decisão que está prevalecendo? Lembram-se do efeito substitutivo? Nós tínhamos uma primeira sentença. Foi proferida uma segunda sentença. Qual que vai ser levada para o tribunal? A segunda sentença. Você imagina que a parte que apelou da primeira sentença queira complementar a sua apelação. Por quê? Porque a apelação dela contra a primeira sentença não está levando para o tribunal toda a matéria. Por quê? Porque depois nós tivemos um outro julgamento dos embargos de declaração, que trouxeram novos argumentos. Isso seria uma grande putaria da parte que interpôs a apelação antecipadamente. Então, para não prejudicar, o artigo 1024, no parágrafo 5º, deixa eu trazer ele de novo aqui para vocês. No parágrafo 4º e no parágrafo 5º, trazem uma exceção. Olha lá. Caso os acolhimentos dos embargos modifiquem a decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso, no nosso caso é a apelação, contra a decisão originária, tem o direito de complementar ou alterar suas razões no mesmo prazo de 15 dias. Por que a lei falou prazo de 15 dias? Porque o que vai acarretar a necessidade de alterar, de modificar, de complementar o recurso interposto, nosso exemplo foi a apelação. Podia ser qualquer outro recurso. Foi julgamento dos embargos. Então a parte não vai interpor embargo. A parte vai interpor o outro recurso, que ela tinha prazo originário de 15 dias. Então eu interpus a apelação no 5º dia, mas quantos dias eu tenho? 15 dias. O juiz modificou. Então eu vou ter um novo... A decisão... Então aqui, a decisão originária... A sentença tinha os argumentos, a fundamentação, né? Então, que na fundamentação tinha lá os argumentos X, Y e Z. X, Y e Z. Aí eu apelei para bater os argumentos X, Y e Z. A parte falou, a outra parte embargou, dizendo que tinha uma contradição entre o argumento X e o argumento Z. Aí, nós temos a decisão do acolhimento dos embargos. Vou botar ED, tá? Dos embargos de declaração. E aí, essa decisão vai modificar a decisão anterior. Modificação da decisão originária. Passa a constar os fundamentos. 2 pontos. X, que ele manteve, Y, X, Y e W. Ele modificou a decisão dele. Agora, os fundamentos são X, Y e W. Você já apelou. Nós já apelamos para bater os argumentos X, Y e Z. Aí, ao acolher os embargos da outra parte, ele tira o argumento Z e bota o argumento W. O que tem que ser feito nesse caso aqui? Intimação para conceder o prazo de 15 dias, porque nós estamos falando da apelação, né? A apelação são 15 dias. Então, nós tínhamos 15 dias para bater no X, Y, Z. Vamos continuar tendo 15 dias para bater agora no W, porque o X e Y nós já atacamos. Intimação para conceder o prazo de 15 dias à outra parte, que já recorreu. Então, o que é o princípio da consumação? Recorreu, está recorrido. Já era, não tem mais o que fazer. Salvo nesse caso específico, em que a decisão que você recorreu está reformada. Você bateu numa decisão XYZ, agora a decisão é XYW. Você tem que ter o prazo de 15 dias para modificar o seu recurso. Mas você só vai ter esse prazo de 15 dias para modificar o seu recurso porque a decisão de base foi modificada. Essa é a grande questão. Veja como é que os embargos de declaração eles são excepcionais e causam
um montão de consequências, tá? Bom, tá visto então aí o princípio da consumação. E com isso a gente conclui a análise dos princípios como um todo. O próximo tópico que nós veremos é o chamado juízo de admissibilidade. Mas antes de iniciarmos esse juízo de admissibilidade, me digam aí, por favor, se alguém tem dúvida, se está tudo bem. Podemos seguir? Tudo em ordem? Ok, vamos lá então. Ok, tudo em ordem, app, tudo tranquilo. Beleza, então, vamos lá. Próximo tópico é o juízo de admissibilidade. Como eu disse para vocês, o mérito do recurso, o que é o mérito do recurso? São aqueles resultados possíveis do recurso. A reforma, a invalidação, a integração, o esclarecimento, ele só virá se o seu recurso for admissível. Então, no tribunal, nós temos um duplo juízo dos recursos, que é de admissibilidade, e o segundo, que é o do mérito. O mérito é o resultado possível, é o que você pediu, né? É a reforma, é a invalidação, o esclarecimento, a integração. E aí vai variar de recurso para recurso. Nós primeiro temos que saber de início se o recurso vai ser admitido. É esse tal desse juízo de admissibilidade. Então, o juízo se dá pela análise do preenchimento de certos requisitos. São chamados pressupostos de admissibilidade dos recursos. Há quem chame pressupostos de admissibilidade, há quem chame requisitos de admissibilidade, isso pouco importa. Esses pressupostos de admissibilidade se dividem, então, pressupostos de admissibilidade que se dividem em duas categorias, dois grupos. Nós temos os pressupostos intrínsecos e também os pressupostos extrínsecos. Intrínsecos e extrínsecos. A letra aqui é muito pequena para escrever, fica meio ruim de ver, mas ali tá certo. Nós temos os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. A primeira coisa que nós devemos saber é qual é a distinção dos pressupostos intrínsecos para os pressupostos extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos se relacionam à própria noção do direito em si de recorrer. Se a parte tem ou não tem o direito de interpor aquele recurso. Então, uma análise intrínseca, uma análise quanto ao direito, à possibilidade de se interpor um recurso. Pressupostos extrínsecos não está dentro da essência do recurso. É um pressuposto que está gravitando ao recurso. Então, aqui está o recurso, pela ação. Eu tenho o direito, específico, de interpor esse recurso, análise dentro desse recurso, intrínseco. Tá, eu tenho o direito. Agora eu tenho que ver se eu vou preencher os requisitos que estão fora deles. São os requisitos mais formais. Então, o pressuposto intrínseco está relacionado à própria essência do direito de recorrer. Pressupostos extrínsecos estão relacionados às formalidades do recurso. Você tem direito para recorrer, mas tem que recorrer de uma certa forma, de um certo modo. Então, é o pressuposto extrínseco. Não, você não pode interpor esse recurso porque você não tem esse direito. Pressuposto intrínseco. Requisito de admissibilidade intrínseco, dentro do direito de recorrer.
pressuposto de admissibilidade extrínseco. Está fora do direito de recorrer. Importante também, mas não é uma questão de essência se você pode recorrer ou não. É porque você não observou a formalidade. Então, essa é a distinção dos pressupostos intrínsecos para os pressupostos extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos, que nós vamos começar a ver agora, intrínsecos, são os seguintes. Em primeiro lugar, deve ser interposto um recurso cabível. Então, o primeiro requisito de admissibilidade, o primeiro pressuposto de admissibilidade é o cabimento. O pressuposto de admissibilidade é a legitimidade. O pressuposto intrínseco de admissibilidade é o interesse. E o quarto pressuposto intrínseco de admissibilidade é a inexistência de proibição expressa, de fato, impeditivo, modificativo, de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. Tá aí. Esses são os 4 pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Algum deles nós, inclusive, falamos. Cabimento. Nós já falamos aqui. Vamos rever, mas já falamos sobre ele aqui. Vamos hoje começar a análise desses pressupostos intrínsecos de admissibilidade. E na próxima aula vai ficar os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Então vamos agora falar do cabimento. O cabimento, meus amigos, ele se liga ao princípio da taxatividade. Qual é o recurso cabível? É aquele que é taxativamente previsto em lei. Veja, acabei de colocar aqui no quadro, olha, aqui no chat para vocês. Deixa eu copiar aqui a redação dele, a título de exemplo. Artigo 1009. Então, exemplo. Artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Vai lá no 994. Eu também já coloquei aqui para vocês lá no começo. Não sei se é mais fácil ir no CPC ou se é mais fácil pegar aqui. Acho que era mais fácil ir no CPC, mas aí já... Tá aqui. 994. Ó, estamos vendo cabimento, né? Olha o 994 aí. São cabíveis os seguintes recursos. Já vimos que esse é o cabimento dos recursos perante o CPC, que várias outras leis têm cabimento de outro recurso. Mas ok, vamos ficar aqui no CPC. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo interno, agravo instrumento, embargo de apelação, blá, 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 blá. Mas qual é o ato que você quer impugnar? É uma sentença. Então, você já sabe que da sentença cabe a apelação. Apenas a apelação? Não, tome sempre cuidado com o tal dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis em face de qualquer decisão. Mas lembre-se sempre que a perspectiva é diferente. Por isso que nós temos o princípio da unirrecorribilidade. Só cabe um recurso para reformar ou anular. Agora, se é recurso para complementar e aperfeiçoar a decisão, sempre vai ser os embargos de declaração. Então, tá aí. Você está diante de uma apelação. O que você quer fazer diante dessa apelação? Você quer... Então, mentira, de uma sentença, né? Você está diante de uma sentença. Tá aí. Recebeu uma sentença. Você leu a sentença. Você precisa integrar / complementar? Se a resposta for sim, recurso cabível, embargos de declaração. Se a resposta for não, o que você quer é reformar. Resposta, apelação. Você quer integrar a sentença? Quer complementar?
a sentença? Quer aperfeiçoar a sentença? Sim, quero. Embargos de declaração 1022. Não, eu quero a reforma ou a invalidação desta sentença. Aí não vai ser os embargos de declaração. Se não são os embargos, podem ser qualquer outro. Mas os outros recursos têm um cabimento específico. Para cada tipo de decisão, cabe um recurso para reformar. No caso da sentença, o recurso cabível é o da apelação. Você quer reformar uma sentença. Você interpôs um agravo interno. Você vai ter o julgamento de mérito desse agravo interno? A resposta é não, porque o agravo interno não é um recurso cabível. Ele é um recurso incabível. Só é cabível em face da sentença na finalidade de reforma e invalidação a apelação. O artigo 1009 é claro, da sentença cabe apelação. Visto uma sentença, mova a apelação. Simples assim. Esse é o recurso cabível. Logo, o cabimento é análise da adequação do recurso. Você deve mover o recurso cabível, deve interpor recurso adequado. Só lembrem-se, uma observação aqui, OBS, o princípio da fungibilidade. Se em algum, nosso caso aqui é sentença, né? Se um procedimento específico houver uma controvérsia a respeito do recurso cabível, que não seria sentença, que seria, por exemplo, sei lá, o agravo de instrumento, difícil de imaginar, mas na lei de falência tem uma discussão quanto a isso. Uma hipótese específica lá na lei de falência, Lei 11.101. Se tem discussão qual é o recurso cabível, você pode até ser salvo se você moveu o recurso errado, um recurso que era incabível a princípio. A sua solução é o princípio da fungibilidade, que nós já analisamos aqui. Mas a regra é que tem que mover um recurso cabível. Ok? Ok. Próximo requisito, pressuposto de admissibilidade. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Coloquei 1, né? Então foi o 1, agora o 2. Item 2. Acho que eu fiz alguma besteira aqui, peraí. Ah, que eu botei o arroba e apareceu o nome de vocês. Legitimidade. E da onde que nós vamos extrair essa análise da legitimidade? Artigo... Ih, meu Deus. 990 e... Senhores, espera aí. Ah, que eu desabilitei o numlock aqui. Achei. Artigo 996, a legitimidade. Está aí, ó. O recurso pode ser interposto. Então, quem tem legitimidade para interpor? 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Como que o Ministério Público pode atuar no processo? Como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, em primeiro lugar, o dispositivo podia parar no Ministério Público, né? Porque quando diz Ministério Público, como a hipótese 1 ou a hipótese 2, dá a entender que ele tem mais de duas hipóteses de atuação, né? Não, ele só atua ou como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Logo, se eu tivesse falado só Ministério Público, seria todas as hipóteses de atuação do Ministério Público. Mas a lei preferiu estabelecer ali bem claramente. E quando ela diz Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica, o dispositivo cai em contradição. Em contradição não, né? Em redundância. Porque já tinha dito lá, o recurso pode ser interposto pela parte. Ou o Ministério Público, como parte. Já falou que pode como parte, né? Então não tinha necessidade da lei dizer isso aí quanto ao Ministério Público. Qualquer forma de atuação do Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, o antigo custos legis, né? Agora tem se preferido chamar de custos constituciones. Pouco importa. O Ministério Público pode recorrer. Tá? Parte. A parte pode recorrer também. Óbvio. A parte formulou pretensão em juízo para ganhar ou para deixar de perder, né? Ou atacando, formulando a sua demanda, ou se defendendo para não perder. Aí ela tem uma decisão contra os seus interesses.
ela pode recorrer. Percebam só a sutileza. O dispositivo fala parte vencida. Porque se eu vou a juízo, aliás, isso já é o próximo requisito, o interesse. O interesse de agir, o interesse em recorrer, vem da sucumbência. Está lá, parte vencida. Então eu vou a juízo e peço 100 mil. O juiz me dá os 100 mil. Eu vou recorrer para quê? Eu não fui vencido em nada. Então não tenho interesse em recorrer. Tá ok? Eu não posso ir para o tribunal para que o tribunal dê os parabéns para o juiz, dê um abraço, tapinha nas costas, bote uma estrelinha dourada na testa dele, que ele é um ótimo juiz. Eu não tenho interesse em fazer isso. Então a parte é a parte vencida, a parte que em alguma medida sucumbiu no processo. Ela não precisa ter perdido o processo todo, né? Eu peço 100 mil, o juiz me dá 99.990, mas eu quero a diferença. Não tem direito a pegar a diferença, evidente. Ô, Mariana, você é muito gentil. Obrigado. Não tem diferença, não tem interesse em pegar a diferença, tá? Então é parte vencida. Esse vencido aí já é o próximo requisito, que nós mais ou menos já vimos. Mas veja, parte vencida, falamos. Terceiro prejudicado, não falamos. Ministério Público, falamos. Falta, portanto, tratar do terceiro prejudicado. E por que que eu deixei passar ele de propósito? Porque o 996, parágrafo único, tem redação, olha. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Qual é a questão aqui? Quem é o terceiro prejudicado? Terceiro prejudicado é aquele que demonstra que a decisão judicial que ele está impugnando vai atingir a sua esfera jurídica. Por que ele poderia atuar ali, como diz, como substituto processual? Uma questão relacionada à legitimidade. Então, o terceiro deve demonstrar interesse jurídico. Como é que ele demonstra interesse jurídico? Ele deve demonstrar que ele é um sujeito da relação jurídica de direito processual. Ou que ele é um sujeito de uma outra relação jurídica de direito processual que é conexa com a relação jurídica de direito material. Ali em cima eu coloquei sujeito da RJDP, né, que seria relação jurídica de direito processual. Eu me equivoquei, eu queria dizer sujeito da relação jurídica de direito material. Ou que ele é sujeito de uma outra relação de direito material que é conexa com a relação de direito material discutida em juízo. No que consiste essa ideia de ser sujeito da própria relação discutida em juízo, ideia, por exemplo, de colegitimado, ou que ele é sujeito de uma outra relação discutida em juízo, que não aquela, mas é uma outra que é vinculada. O que isso tem a ver? Senhores, lembram da assistência? Então, ele tem que demonstrar o interesse parecido com o do assistente. A assistência que está lá no artigo 121, 121 e seguinte. Artigos 121 e seguinte. Então, o terceiro prejudicado do CPC, né? 121 e seguinte do CPC. O terceiro prejudicado é aquele que poderia ter atuado no processo como assistente. E aí, por uma razão qualquer, ele não atuou. Ele poderia ter atuado como assistente. Ele tem interesse jurídico. Ele não atuou. Aí, a parte que foi ao juízo perdeu. Ele vai aquela decisão proferida no processo entre A e B vai respingar na esfera jurídica do C. Porque quando o A perdeu o dele e do C. Quando o B perdeu o dele e do C. Aí depende em qual polo que ele vai estar, né? Ele pode interpor recurso? Pode interpor recurso. Ok? Mas ele não é qualquer terceiro. Então, por exemplo, Flamengo está em juízo e por alguma razão qualquer eu tenho interesse em que o Flamengo saia vencedor. Porque dependendo do seu nível de loucura, você quer que ganhe
até em cuspe à distância, né? Até em processo judicial você quer que ganhe. E tem que ser um recurso por 3-0, sem divergência, é goleada. Então eu tenho interesse que o Flamengo ganhe no processo, mas o Flamengo perdeu. Eu posso recorrer? Eu sou um terceiro. Fui prejudicado? Pode ser um prejuízo afetivo, um prejuízo emocional, um prejuízo clubístico? Claro que não. Tem que ser, portanto, um terceiro prejudicado. Tem que ser um prejuízo jurídico. Você tem que demonstrar que o prejuízo é jurídico, ou seja, que aquela decisão vai repercutir na sua esfera jurídica. Beleza? Tá lá, então, 996, parágrafo único. Agora, o terceiro pressuposto intrínseco de admissibilidade é o interesse. O interesse em recorrer. Então, onde vem esse interesse em recorrer? Artigo 996 fala lá em parte vencida. Já adiantamos. O que é a parte vencida? É a ideia de sucumbência. Então você tem que ter perdido em alguma medida no processo. E você vai pedir a reforma ou vai pedir a invalidação relacionado àquela parcela que você perdeu. Quem ganha tudo no processo, em regra, não tem interesse. Então você busca o recurso, você busca com o recurso uma melhoria em sua situação jurídica. Ninguém recorre para piorar. Aliás, lembram-se que é proibido reformar se o impede? Senhor, tomando uma surra aqui, olha lá. Você pede uma melhoria em sua situação jurídica. Ok? Bom, a questão aqui é o seguinte, meus amigos. A doutrina tem evoluído quanto a este princípio, isso mesmo que eu falei para vocês. Quem ganha não tem interesse em recorrer. Porque você vai no tribunal fazer o quê? Você já ganhou. Agora, tem algumas situações em que você ganhou. Mas você pode ganhar de uma forma melhor. Então, atualmente, a doutrina vem trabalhando um pouco melhor essa ideia de sucumbência. A sucumbência não deve resultar de uma análise formal, mas substancial. Em geral, aquele que ganhou não pode recorrer. Mas é possível que a parte tenha ganhado por um fundamento X e ela quer ganhar pelo fundamento Y. Quer ver o exemplo? Um exemplo muito claro pelo que nós já estudamos aqui. Um pronunciamento vinculatório. Uma empresa está em juízo contra um consumidor ou contra um grupo de consumidores. E ela quer ganhar. Ela não quer ser condenada a pagar nada. E aquele pronunciamento vai ser vinculatório. O tribunal diz que a empresa tem razão. Mas a empresa apresentou os argumentos, causa de pedir, fundamentação, 1, 2, 3, 3 argumentos. O que ela quer? Ganhar pelos 3 argumentos. Em regra, você não tem interesse em recorrer para mudar a fundamentação. Por quê? Porque o que te importa é ganhar. Para você recorrer, você tem que ter perdido. Tem que ter sido parte vencida. Só que o direito ele vem evoluindo, né? O direito processual vem evoluindo. E essa ideia de vinculação nos traz considerações importantes quanto a isso. O que vincula? Nós vimos que o que vincula, a vinculação, está na chamada ratio decidendi, que são as razões de decidir. Então, quando diz lá que a empresa ré não tem que pagar nada aos consumidores, porque ela tem razão quanto ao argumento 1 que ela trouxe, ela, em geral, não tem interesse em recorrer para dizer que ela não tem que pagar pelo argumento 2, ao invés do 1, ou pelo argumento 1 e 2. Se é um argumento só entre João e a empresa já ganhou, acabou. Ela não pode recorrer para mudar a fundamentação. Só que tratando
Tratando-se de pronunciamento vinculatório, o que vai vincular, veja, João foi a juízo, mas o que vai vincular Maria, que nem foi a juízo ainda, não é a improcedência de João. O que vai vincular são as fundamentações do motivo pelo qual ela não deve pagar o João. E por aquele mesmo motivo, eu não vou pagar nem João, nem Maria, nem Márcio, nem ninguém. Ok? Veja o que houve ali. Apareceu uma carinha triste aqui, ó, do Marcelo Souza da Silva. O que foi isso, Marcelo? Não entendi. Vamos aprender a mexer na ferramenta aqui. Se é que você não entendeu, me ajuda aí a entender a ferramenta, tá? Não, tudo bem, foi sem querer, ele botou tudo bem. Beleza. Então eu dizia que não deve ser por uma análise formal. Mas a empresa ganhou, ela disse lá que não tem que pagar nada para outra, mas ela pode querer recorrer para que o fundamento por não ter que conceder aquela prestação àquele autor, deixe de ser um e passa a ser um, 2 e 3, ela tem esse interesse. A análise atualmente, portanto, não é meramente formal, ela tem que ser substancial. Se a empresa demonstrar que ela não foi vencida, mas que ela tem uma melhora na situação jurídica, eu coloquei ali para vocês. Você tem que demonstrar que é possível ter uma melhora na situação jurídica. Então, qual é a regra? Recorre à parte vencida. Exceção. Pode ser que mesmo a parte tendo sido vencedora, ela mesmo assim possa obter uma decisão ainda melhor para ela. No caso de pronunciamento vinculatório, é um grande exemplo. O outro exemplo é da tutela coletiva. Vou dar o exemplo em 2 minutos para a gente encaminhar para o final da aula. Você imagina que nós estamos defendendo uma empresa que está sendo acusada de causar um dano ambiental. Aí a gente vai a juízo e fala assim, não, temos que pagar nada. Está provado ali que ela não joga dejeto químico. O Ministério Público está errado. Ok? Ok. O Ministério Público quer interditar a empresa, a gente quer improcedência, dizendo que a empresa pode funcionar normalmente. Aí vem uma sentença assim, ó. Isto posto, julgo improcedente o pedido do Ministério Público. Nós estamos pelo réu. Então nós ganhamos, né? A improcedência deles é bom pra gente. Mas a sentença fala assim: julgo improcedente o pedido do MP porque não tem provas suficientes. Nós ganhamos. Mas pela afirmação do juiz que não está provado. Lá no direito coletivo, a improcedência por falta de provas gera coisa julgada formal. Ou seja, o Ministério Público pode, na semana seguinte, propor uma outra demanda, com mais provas ainda, para pedir a sua condenação. Então, nesse caso, veja, são casos específicos, tá? Mas nesse caso, nós ganhamos tudo que a gente poderia ganhar. O nosso cliente foi condenado a nada. Ele ganhou tudo. Só que o fundamento, mais uma vez fundamento, em regra, o fundamento não permite o recurso. Só que nesses casos permitem. Por quê? Porque nós queremos recorrer para que o tribunal diga que o motivo da improcedência não é que não tem provas suficientes do que o MP está acusando. Não é que não tem provas suficientes da poluição. A gente quer o contrário. A gente quer que o tribunal, o MP não recorreu, mas a gente recorre. Que nós queremos que o tribunal diga que deve ser julgado improcedente o pedido do MP, porque nós trouxemos provas suficientes. Não é que não está provado que houve o dano. Nós queremos uma afirmação do juiz que está provado que não houve dano. É totalmente diferente. Porque lá na tutela coletiva, quando o judiciário reconhece que não tem dano, aquilo faz coisa julgada material. Nunca mais, nem o MP, nem a defensoria, nem o município, nem uma associação ambiental vai poder virar juízo contra a gente dizendo que no período de janeiro de 2018 a março de 2020 nós poluímos o rio. Que está decidido por uma decisão judicial transitada julgado, que nós não poluímos, que está provado que a gente não poluiu. Nós temos o interesse em fazer isso? Evidentemente que temos. Mas qual é a melhora na situação jurídica? Ela é muito clara. Na primeira hipótese, se transitasse em julgada a sentença do juiz, no dia seguinte poderiam propor uma outra demanda. Se não MP, podia ser a Defensoria Pública, uma associação ambiental, porque não gera coisa julgada material. Porque o juiz julgou improcedente só porque ele disse que não está provado o suficiente. Mas a gente quer mais. A gente ganhou. A gente quer continuar ganhando. Só que nós queremos continuar ganhando por um outro motivo.
Nós fomos parte vencidas? Não. Nós fomos a parte vencedora. Temos interesse em recorrer? Nessa hipótese, temos. Então, o processo vem passando por algumas modificações. Eu tento passar para vocês o que tem de mais novo, tá? E aí, para encerrar, fique tranquilo que aqui não tem muito o que falar, não, tá? A inexistência... vou copiar lá em cima que eu estou cansado já, até de escrever. Item 4. Cadê você, menino? Tá lá. Tem 4. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. O recurso é um ato jurídico, como outro qualquer. E como é um ato jurídico, ele se submete a fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrer. Então, por exemplo, exemplo de um fato impeditivo é quando a própria parte desiste do recurso. Então, não pode ter desistência do recurso, que vai impedir o julgamento do recurso. Não pode ter concordância expressa da decisão, que você não pode impugnar de uma decisão que você expressamente reconheceu sua procedência. Você não pode ter renunciado, não pode ter ocorrido a renúncia ao direito de recorrer. Porque é um ato. Se você pratica um ato em contrariedade, nós vamos acabar caindo aqui na preclusão. Eu falei preclusão consumativa com vocês, não falei? Nós temos a preclusão consumativa, quando você pratica o ato, e temos a chamada preclusão lógica. Agora já não lembro se eu falei da preclusão consumativa com vocês ou foi com outra turma. Acho que foi com vocês. Mas, enfim, agora é a preclusão lógica. Quando você concorda com a sentença, imagina, você vai lá e paga. Sentença para te condenar a pagar 10 mil reais para outra parte. Você tem 15 dias para recorrer. No dia seguinte, você vai e paga. Tudo. Falei com vocês, né, Marcelo? Já estou meio bitolado. A parte vai lá e paga. Quando ela paga, o que ela está dizendo? Que ela concorda com a sentença. Ela não pode, no 15º dia, recorrer, porque seria ilógico, seria incompatível. Então, o primeiro ato dela de pagar significou aqui a essência, concordância. Ela não pode depois recorrer. Mas por que ela não pode recorrer? Ela não tem o direito de recorrer? Ela tem o direito de interpor apelação. Mas quando ela concorda, ela mesma fulmina com o direito dela de recorrer. Não pode ter nenhum desses fatos. Tá bom? É isso. Com isso, a gente conclui a análise da... Lutei hoje aqui, hein? Nariz entupido. Próxima aula, me lembrem, por favor. Eu vou anotar ali, mas me lembrem. Caramba, preclusão aqui. São os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Ok? Senhores, quero só recordar aos meus amigos que o prazo para a entrega do trabalho é sexta-feira agora. Ok? Quem já trabalhou, já se adiantou e fez um resumo das outras aulas, é só fazer um resumo desse, embrulhar para presente, transforma em PDF e me manda por e-mail. Está resolvido. Quem ainda não fez resumo de nenhuma aula, começa. Abre o olho, porque eu só vou receber até sexta-feira os trabalhos. Tá ok? Bom, meus amigos, então é isso. Com isso a gente encerra. Fiquem todos com Deus. Estou aqui anotando princípios mais pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Professor, eu queria saber melhor sobre o tamanho da P1. Mínimo e máximo de página não tem, minha querida. Tá vivendo? Fica à vontade. Não tem mínimo, não tem máximo. Faça o trabalho e quando você achar que tá bom, fez um bom resumo de todas as aulas, me mande que eu vou analisar. Não tem nem mínimo nem máximo, eu vou ler tudo que vocês colocarem. Tá bom? É isso. Show, obrigado, muito boa aula. Ô, Marcelo, valeu, vocês são muito gentis, a verdade é essa. Pessoal, um abraço aí, fiquem todos com Deus, até a próxima. Boa noite. Fui.
Fui.